Interessante que saiu uma pesquisa da CNT já com o Gustavo Lima candidato a presidente, tá? Ô, louco. É muito bom que a direita bolsonarista tenha abraçado o Gustavo Lima. É muito bom, não é pouco bom, é muito bom. Se o seu adversário tá querendo errar, deixa errar. O bolsonarismo é o nosso concorrente direto dentro do campo da direita. O bolsonarismo não tem nada a propor. Ele simplesmente trabalha com sentimentos, sensações e vínculos com determinados setores. É um vínculo identitário. O eleitor bolsonarista, em grande medida, vota com identidade. Ele votou, ele abraçou o Marçal nas eleições municipais e agora ele tá abraçando o Gustavo Lima. Nós estamos propondo, assim, nós vamos fazer algo diferente. Nós queremos algo diferente. E nós queremos chegando nas eleições. Chegar abalando, fazendo um trabalho bom, participar de debate. Queremos disputar a eleição. Queremos ir com um candidato pra fazer barulho, mas não só, ai, olha, brilhão. Não. Ninguém entra em eleição pra perder. Ninguém entra em nada pra perder. Na vida não entra em nada pra perder. Faça o seu melhor e espere o melhor. Prepare-se para o pior também, mas faça sempre o seu melhor. Dito isso, achando maravilhoso que a gente vai concorrer com o Gustavo Lima. E é muito legal que ele esvazia o Marçal e esvazia o bolsonarismo. E aí entra uma coisa, né? Como é que é? A história se repete, primeiro como tragédia, depois como farsa, e entendendo a farsa como comédia. Farsa é comédia, é um gênero. O que foi com o Marçal já é com o Gustavo Lima. Vocês entendem? Houve o Bolsonaro. Aí você fura a casca do Bolsonaro com o Marçal. De repente a porteira foi aberta. Aí quem disse que é o Marçal que vai ficar lá? Já entrou o Gustavo Lima. Em primeira pesquisa presidencial com o Gustavo Lima, a cantora aparece em segundo colocado, atrás de Lula. E aí Lula lidera com 33%. Quem são os 33% do Lula, meus amigos? É aquele eleitor mais pobre do Nordeste, mulheres pobres também em centros urbanos, tá? Recall, começar com 33% pro Lula é baixo. Começar com 33% pro Lula é baixo. Sintomático de um governo que não rolou. Não é um governo definitivamente que deu certo, né? Vamos combinar. Gustavo Lima com 20%. Puta que pariu. Não sei se é uma pesquisa encomendada, se o próprio Gustavo Lima foi, comprou a pesquisa e tacou aí. Terceiro lugar, Tarcísio de Freitas com 16%. E quarto lugar, Pablo Marçal com 8%. O que eu vou colocar aqui que eu acho interessante? Perceba, senhor Rafael Almeida Rizzo, que certo tipo de eleitor que comunga do goianistão, que o Pablo Marçal pegava, ele já foi pro Gustavo Lima. O Gustavo Lima esvazia o Pablo Marçal. Não é o Pablo Marçal que esvazia o Gustavo Lima. E se você soma Gustavo Lima, Pablo Marçal e Tarcísio de Freitas, tem 45 ponto alguma coisa aí por cento, né? O antipetismo tá sendo levado e provavelmente o Gustavo Lima, ele leva alguns eleitores do próprio Lula desavisados. Um tipo de eleitor que não é politizado, que gosta e fala, eu gosto do Gustavo Lima. Tanto que o Gustavo Lima, ele veio a público e falou o seguinte, quero conversar com o Lula e com o Bolsonaro. Porque ele quer no fundo, leia o que eu estou falando aqui, quero eleitores do Lula e do Bolsonaro. A terceira via é uma terceira via que funciona com um cara desses. Isso me lembra muito aquela pré-candidatura que não saiu do papel, o número 20, do Silvio Santos no ano de 1989. O Silvio botou uma pré-candidatura na mesa e ele pegava todo tipo de eleitor. O Gustavo Lima pega todo tipo de eleitor. E aí ele, vamos dizer, entusiasticamente serve como opção, aí sim, pra uma facção política que é o bolsonarismo, que já contou com o apoio do Gustavo Lima, em termos eleitorais, e que quer estar próximo dele, dado que é uma intersecção de público e até em termos de estética e linguagem entre a direita brasileira e o universo do sertanejo. Mas é mais um elemento daquilo que a gente chama do Brasil greco-goiano. A gente tá criando assim, o nosso... Tem o Grão Pará, é o Grão Goiás, que nós estamos vivendo. Então, assim, faz muito sentido nesse grande Goiás brasileiro o Gustavo Lima ter essa pretensão. Acho que ele será candidato a presidente? No fundo, eu não acho. Mas o teste que ele coloca na mesa é um teste de, vamos dizer, quebra de barreiras, ou seja, aquela polarização que a gente viu de forma muito clara em 2022, em 2018, ela começa a apresentar alguns furos no casco. O que meu feeling me diz? Ora, a próxima eleição, se ele participar, será a última eleição do Lula. Ou seja, o Lula tá chegando ao fim, e tá chegando ao fim com um governo ruim. O Bolsonaro, além de estar inelegível, ele não fez um bom governo e tá todo encalacrado com medo de ser preso. É uma espécie de reconfiguração. Quando a gente analisou muito o caso do Marçal, a gente falou, olha, é um caso de uma formação de uma identidade, de um determinado Brasil que é diferente do Brasil que nos comanda enquanto elite. Vocês sabem o Brasil da Fernanda Torres? Tá toda essa briga na internet. Eu tenho que apoiar, eu não tenho que apoiar. Eu comemoro ou não comemoro a vitória da Fernanda Torres? Eu não comemoro porque eu não comemoro nada que eu não tenho identificação. Eu não me identifico com ela. Mas é uma atriz brasileira. Dane-se. Oruan é um músico brasileiro. Mas ela é boa, Oruan não. Concordo com você, mas comemorar, eu não vou comemorar. A Fernanda Torres faz parte de um Brasil que não tem nada a ver. Mas assim, o Brasil dela não deu certo. E há, porém, um Brasil dando certo e pedindo passagem. A questão é, esse Brasil que tá dando certo e pedindo passagem, você, que é um cara urbano, eventualmente tá nos assistindo, você que é mulher, você talvez não goste muito dessa cara desse Brasil. É a cara do Pablo Marçal. É a cara de um Brasil meio simples, mas que assim, sobreviveu a todas as cagadas que a nossa elite política, jurídica, cultural tocou ao longo das últimas décadas. Esse Brasil que vem do interior pra metrópole. É o Brasil que sai do interior e ocupa a metrópole. É o Brasil que sai do interior e ocupa o litoral, cultural, economicamente e politicamente. Porque tudo que é forte cultural e economicamente vai ser forte politicamente. Tanto que houve muita brincadeira sobre isso, mas é o seguinte, tá? A música Nós Vai Descer Pra BC, por mais que eu tava brincando, o DJ Ari SL, ele inclusive viralizou, né, Rizzo? Viralizou pra caramba. A gente achando que aquela participação dele aqui na live, ele tava zoando. Assim como eu também tava zoando, a gente tava brincando, tá? Só pra ficar claro. Mas a música, por mais que ele esteja brincando, a música representa de fato um homem com força e pujança econômica, indo se divertir no litoral, numa posição hipersuficiente. Isso é um fato. A música é sobre isso. Ele gasta, ele vai, os
bombonzinho tá guardando ele e tal, ele vai morder o bombonzinho, né? E por quê? É ele que tá conquistando, não é? É diferente daquela história, sabe? A conquista do Oeste que teve nos Estados Unidos, né? Em que as pessoas do Leste, imigrantes que vieram da Europa, eles tomaram o Oeste, o Wild West. Agora é o Oeste que retoma a metrópole. É o interior que retoma. E esse interior tem caras. Aquela cara morena do Pablo Marçal, aquela cara morena do Gustavo Lima. Vocês sabem, aquela cara, a linguagem, as coisas que eles gostam. Pô, a gente fala de greco-goiano, bota aí, Casa Gustavo Lima. Tem coisa mais óbvia. Ele é o greco-goiano. Isso aí. Ele é a materialização do homem greco-goiano. Isto é o greco-goiano. Literalmente, o Gustavo Lima, ele é uma versão melhorada do Marçal. Porque ele é muito mais greco-goiano do que o Marçal. Ele é muito mais rico do que o Marçal. Ele ostenta mais. Ele é muito mais direto ao ponto que o Marçal. E eu vou falar, ele nem precisa fazer as picaretagens que o Marçal faz. Os caras falam que ele mora numa loja da van. Ele mora, na verdade, numa casa... Não é de Libra, não. Pode botar aí, casa de Capricórnio. Olha aí, ó. Casa de Capricórnio. Tá aí, ó. O Gustavo Lima ali, ó. É essa aí. Né? Ele mora ali. Né?